Bom dia! Bom dia para você. Mais um café com palavra, graças a Deus. Como você está? Eu deixo para tomar o meu cafezinho verdadeiramente aqui com vocês. E por isso às vezes eu dou 2 golinhos de café, porque um só não é suficiente, né? Quando as coisas são boas, um só não é suficiente. A gente quer bis, a gente quer mais. E nessa manhã estamos mais um dia aqui para a honra e glória do Senhor, fazendo a vontade do nosso Pai, fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor nos direcionou a fazer em todo o tempo. Adorar, glorificar e a cada manhã buscar a Deus. E o nosso coração está sempre voltado para o Senhor, para buscar ao Senhor a cada amanhecer, e entender que Deus tem grandes coisas para nos entregar através da sua palavra, através desses momentos que às vezes são tão pequeninos, mas são tão importantes para o nosso espírito, para a nossa alma, para nos compreendermos, para nos achegarmos a Deus. Vamos tirar nessa manhã um momento de agradecimento ao Senhor por mais esse dia que Ele nos concede. Aleluia! Se você já fez sua oração matinal, faça mais uma. Quando as coisas são boas, a gente quer fazer novamente, né? E orar a Deus nunca é demais, conversar com Deus nunca é demais, se encontrar com o Senhor nunca é demais. Então vamos lá. Deus, Pai poderoso, magnífico, obrigada, Senhor, por esta manhã, obrigada, Senhor, por esta vida que o Senhor nos dá. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Toma nas tuas mãos esse dia maravilhoso, a qual se chama hoje. Toma nas tuas mãos, Pai, os nossos propósitos, os nossos projetos. Delimita em nós o teu querer, Pai, não o nosso. Que nós possamos nos estender a Ti, que nós possamos nos entregar a Ti nesse dia. E entender os teus preceitos, os teus mandamentos, tuas leis, entender o que o Senhor tem para nós. Nos faça vivenciar o teu melhor, nos faça vivenciar aquilo que o Senhor quer. Afasta de nós aquilo que o Senhor não mandou, afasta de nós aquilo que está sendo lançado contra a nossa vida, nossa alma, nossa casa. Afasta de nós toda dor, toda angústia, toda dúvida, todo medo, Pai. Que nessa manhã, Senhor, os teus anjos guardem o nosso recinto, guardem a nossa mente. Que o teu Espírito Santo de Deus guarde o nosso ser. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos caminhar com o ser iluminado que és Tu sobre a nossa vida, em nossa frente, em nossa retaguarda, em todos os lados. Que o Senhor nos guarde, Pai. Tira toda opressão, toda seta maligna, tudo aquilo que possa atrapalhar o Teu querer nesse dia para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu nome seja glorificado em nossa vida, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pegou sua Bíblia? Hoje nós estamos no Salmo 56. Dia 25 de fevereiro, Salmo 56. Eu sempre dou uma olhadinha ali para ver se realmente é dia 25, que às vezes a minha mente me trai, né? E Salmo 56 hoje vai dizer assim: Sê misericordioso comigo, ó Deus, porque alguém procura devorar-me, combatendo-me constantemente. Os meus inimigos procuram devorar-me sem cessar, porque são muitos os que combatem contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, a minha confiança estará em Ti. Em Deus louvarei a Tua palavra, em Deus confio e não temerei. Quem me poderá fazer a carne? Todos os dias os meus adversários pervertem a minha causa. Todos os seus pensamentos maquinam contra mim para o mal. Reúnem-se e se ocultam, seguem os meus passos, pretendendo tirar a minha vida. Pesa-lhes a mão e não escaparão na medida da sua iniquidade. Tu que abates os povos na tua ira, ó Deus. Tu contas as minhas andanças, põe as minhas lágrimas no teu odre. Elas não estão descritas no teu livro?
No dia em que eu te invocar, os meus inimigos retrocederão. Isto eu sei, que Deus está comigo. Em Deus louvarei a tua palavra, no Senhor Jeová louvarei a sua palavra. Em Deus confio e não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos pendem sobre mim, ó Deus, e eu te tributarei ofertas de ação de graça. Pois tu livraste a minha alma da morte, e não impediste que os meus pés tropeçassem, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Amém. Glória a Deus. Vemos esse salmo de Davi nessa manhã, levando-nos a pensar mais uma vez a qual Davi estava sendo perseguido. E enquanto eu li esse salmo, eu pensava, o Espírito de Deus me fazia pensar que em todo o tempo do reinado de Davi, em todo o tempo que ele estava na majestade dele, ou mesmo antes dessa majestade, ele era perseguido, ele era caluniado, ele era buscado para a morte. Em todo o tempo ele foi um homem segundo o coração de Deus, sim, mas o preço que ele pagou para isso. Então, todos aqueles que são segundo o coração de Deus, todos aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, todos aqueles que estão no sentido de estar diante daquilo que Deus tem para ele vive uma vida de perseguição, vive uma vida de batalhas, uma vida de guerras, uma vida que, às vezes, se não fosse, em todo o tempo, Davi disse, se não for a tua presença, eu não irei, se não for o teu amor, eu não consigo, se não for a tua destra, eu não conseguirei ganhar essa batalha. Em todo o tempo, Deus teria que estar com ele. E assim somos eu e você em nossas vidas. Quando temos um propósito, quando temos um chamado, quando temos algo de Deus na nossa vida, nós vivemos, parece que tudo é mais afrontoso para nós, parece que tudo é mais forte na nossa vida, parece que tudo que acontece conosco é grande, tanto para o bem quanto para o mal. Tudo que o inimigo lança contra nós, ele vem com muita fúria, ele vem com muita saga, ele vem com muita fugacidade para acabar com a gente. A palavra do Senhor vai dizer que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então, matar, roubar e destruir o quê? Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que pertence a nós, tudo aquilo que nos rodeia. Então, se o inimigo puder tirar tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que se diz nosso, vai afetar a nossa vida, assim como afetou a vida de Jó, tocou em tudo, menos na vida dele. Para quê? Para quê? Para que Jó ainda pudesse ver tudo acontecendo, porque muitas vezes a pessoa sofre tanto que perde até a morte, mas ele foi sagaz. Deus não permitiu que tocasse na vida. Então aqui nós vemos que esse salmo começa pedindo a misericórdia de Deus. Pedindo a misericórdia de Deus por quê? Porque o inimigo estava vindo com muita fúria para devorar, para combater constantemente. O tempo inteiro havia combates. O tempo inteiro Davi sofria afrontas. O tempo inteiro Davi vivia debaixo de guerras. Guerras na mente, guerras na vida real, guerras no emocional. Perdão. Guerras em todo o tempo, mas ele cria no Senhor. E o versículo 4 vai dizer assim: em Deus louvarei a sua palavra, e em Deus eu confio e não temerei. O que poderá me fazer a carne? O que poderá me fazer o homem? Depois diz no versículo 11 novamente: eu não temerei nada, o que me poderá fazer o homem? Porque se ele é um homem espiritual, se ele é um homem que crê nas coisas espirituais, numa vida espiritual, se ele é um homem que sabe o Deus que ele serve, ele não pode temer o homem carnal. Ele não pode temer aquilo que a carne está planejando ou fazendo contra ele, porque ele sabe que no mundo espiritual tudo está se movendo, tudo está acontecendo de uma forma que ele não pode ver, mas ele crê. E assim esse salmo se estabelece nesse dia. O versículo 6 vai dizer que eles se reúnem, eles se ocultam, eles seguem os passos deles para tirar a própria vida. Há reuniões, igual hoje nós falamos, há conspirações, há planejamentos, há fofocas, há contendas, há conversas
conversas extras para destruir a vida daquele que é servo de Deus. Sempre há algo acontecendo para destruir aqueles que servem a Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas ele acredita e crê no Deus que salva. O versículo 8 vai dizer que ele conta as andanças e põe as lágrimas no teu odre, e elas não estão descritas no teu livro. Então aqui, quando a gente fala das lágrimas que nós deixamos cair, diz a palavra do Senhor que vem um anjo colhendo cada lágrima, e há um odre cheio das nossas lágrimas, de toda lágrima que você derrama, de toda lágrima que você chora, de toda lágrima que você chora pelos sofrimentos passados nessa vida, tem um anjo colhendo. Nenhuma lágrima se perderá. Nenhuma lágrima se perderá daquilo que você tem passado, daquilo que você tem vivido. O versículo 9 traz uma esperança que diz assim: no dia em que eu te invocar, os meus inimigos retrocederão. E isto eu sei que Deus está comigo. Então, qual é a característica de saber que Deus está contigo? É quando teus inimigos retrocederem, quando eles vierem com tudo e de repente tudo muda. De repente tudo se transforma de outra forma. Então quer dizer que Deus está contigo nessa peleja, nessa batalha, dessa situação. Versículo 12 vai dizer: os teus votos pendem sobre mim, ó Deus, e eu te tributarei ofertas de ação de graça. Pois tu livrastes a minha alma da morte, e não impediste que os meus pés tropeçassem, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Deus provê aquele que precisa, Deus provê aquele que busca o Senhor. Tu livraste a minha alma da morte, o Senhor livra da morte, o Senhor livra que os pés nossos tropecem, porque o Senhor quer que nós andamos na luz dos viventes, que nós estejamos aqui, enquanto aqui estivermos nessa terra, que nós sejamos luz para aqueles que não têm luz, que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo, que nós sejamos separados, que nós possamos dar gosto à vida daqueles que não têm mais gosto em viver, e que nós não deixamos, que nós possamos viver de uma forma a qual o nosso semblante não se caia, a qual a nossa vida não se desfaleça, porque Deus conta comigo, Deus conta com você. Nessa vida, nessa terra, enquanto aqui estivermos no meio dos viventes. Então, se você ainda está no meio dos viventes, é porque ainda há um propósito, há um projeto para você concluir, há algo específico para você terminar, e Deus ainda tem coisas para que você faça. Então, que nessa manhã o Senhor possa nos fortalecer, que nessa manhã o Senhor possa nos dar graça de permanecer no seu caminho, no meio dos viventes, que o Senhor possa nos livrar dos açoites, da angústia, da opressão, da morte, que vem nos cercando dia após dia, que vem batalhando contra nós. E que nós possamos ser como o salmista Davi, sabendo que diante de todo o propósito, de todo o projeto que Deus tinha na vida dele, ele passaria por grandes guerras, grandes lutas, grandes batalhas espirituais, carnais, grandes batalhas de vida, de saúde, mas que no final ele seria vencedor, que no final a sua descendência construiria um grande templo, que no final Deus teria um templo para o seu nome através dele, através da vida de Davi, porque Davi não pôde construir esse templo pela quantidade de sangue que ele havia derramado, mas o seu filho sim. Então muitas das vezes as coisas nós não consigamos, mesmo que nós não consigamos conquistar ou finalizar um propósito que Deus tem na nossa vida, os nossos filhos prosseguirão a nossa caminhada, nossos filhos sendo criados de acordo com o que Deus quer, darão o fruto necessário, farão aquilo que Deus projetou em nós. Aleluias, que Deus possa tranquilizar o teu coração nessa manhã, que você possa se sentir abençoado por essa palavra. Café com Palavra, até amanhã, se Deus assim permitir. Tenha um lindo domingo para a honra e glória do Senhor. Hoje é um domingo, dia 25 de fevereiro, e que você possa desfrutar desse dia do Senhor com graça, com plenitude e com paz. Deus abençoe o seu dia.